Se você já tem algum conhecimento de mercado, certamente já deve ter feito algum teste de estratégia na mão, selecionando um replay ou até mesmo fora de horário, fazendo aquele estudo de mercado, testando pontos de entrada e saída com indicadores. Mas se eu te falar que existe um método para você acelerar o processo e o que demoraria semanas, você conseguiria validar em questão de minutos. Hoje eu te mostro como realizar o backtest da sua estratégia dentro do Profit. E você vai saber se aquele seu setup matador é realmente lucrativo. E tudo isso de forma rápida. Eu conto com seu apoio, então vai deixando aquele like e se você não é inscrito, também se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Agora, bora pro vídeo. Bom, primeiramente vamos entender como funcionam os parâmetros de execução e quais as diferenças entre uma estratégia de execução e uma regra de coloração. Para isso, vamos no menu Estratégias, Editor de Estratégias. Vamos expandir a janela e vamos usar uma regra de coloração como exemplo. Aqui temos os parâmetros de uma regra de coloração bem simples. Se por acaso o preço estiver acima de uma média de 21 períodos, as barras ficarão na coloração em verde, e se por acaso o preço estiver abaixo da média móvel de 21 períodos, os candles ficarão na cor vermelha. Ou seja, não temos nenhum gatilho, nenhum parâmetro de compra ou venda, e esses são justamente os parâmetros de execução. Agora vou abrir uma estratégia de execução para vocês verem a diferença. Aqui temos uma estratégia com parâmetros de execução. Por exemplo, ainda é uma estratégia utilizando médias móveis, neste caso é uma estratégia de cruzamento de médias. Essa estratégia está disponível de forma nativa aqui dentro do Profit. É uma estratégia que visa o cruzamento das médias para tomar uma iniciativa de compra ou venda. Nesse caso, os parâmetros, as condições estão nesta região. Aqui é uma verificação, se por acaso tivermos alguma posição vendida, então confirmada, executar a ação, comprar a mercado, caso as condições acima foram satisfeitas. Por exemplo, se a média móvel anterior rápida estiver abaixo da média móvel anterior lenta, ou seja, anterior significa o período anterior, não apenas o candle de fechamento atual, mas o candle já fechado, e também se a média rápida for acima da média lenta, então executar essa ação. Essa é uma condição de execução, Buy to Cover at Market, ou seja, se por acaso você já está em uma posição de venda, vai executar uma compra a mercado para fechar, para cobrir essa operação, ou se por acaso não, se essa informação for falsa, executar uma ordem de compra para abrir uma posição de compra a mercado. E por outro lado, temos uma outra condição, né? Então se a média rápida anterior estiver acima da média móvel lenta anterior e a média rápida atual estiver abaixo da média móvel lenta, então vender a mercado para cobrir a posição, para encerrar o trade, ou se não, abrir uma posição de venda, certo? Então essa é a principal diferença entre uma estratégia de execução e uma regra de coloração. E por que isso é tão importante? Só é possível fazer o backtest de uma estratégia se ela tiver condições de entrada e saída de uma operação. Isso é obrigatório, senão não será possível medir os resultados da sua estratégia. É imprescindível que a sua estratégia tenha configurado os parâmetros de execução. Peraí, outra dica para você acelerar o seu crescimento como trader é aproveitar essa condição super especial do kit automação que a Nelogica preparou para você. É só se inscrever e resgatar um e-book completo sobre a automação de trading, 15 dias de Profit Ultra e ainda um robô totalmente grátis. Então corre aqui no primeiro link da descrição e aproveite. Agora, bora voltar para o vídeo. Voltando aqui para a tela, vamos tentar entender como manipular os resultados do nosso backtest. Usando ainda como exemplo esse setup de cruzamento de médias, vamos então clicar no botão executar. Na nossa direita, já abriu a tela de backtest e na parte de baixo, as configurações da execução são os parâmetros que podemos ir manipulando, além, claro, do código da nossa estratégia. Vamos lá, alguns pontos que vocês precisam prestar atenção. Obviamente, o resultado líquido da operação, se no total do nosso backtest, do período que estamos realizando esse teste, a estratégia se provou lucrativa ou não, mas um dos pontos mais importantes é o fator lucro. O quão lucrativo é essa estratégia. Quanto mais alto for o fator lucro, melhor a sua estratégia, melhor a lucratividade da sua estratégia, combinando todos os parâmetros. Aqui para baixo podemos ver outras informações do resumo, quantidade de trades, quantidade de operações perdedoras, quantidade de operações vencedoras, entre outros valores.
Mas agora vamos começar a manipular o nosso backtest. Por padrão, realizamos aqui no mini índice num período diário, mas vamos configurar essa estratégia para uma estratégia day trade, ou seja, vamos mudar o período de diário para 5 minutos. O próprio Profit já recalibra e vamos ver agora. Agora o nosso fator lucro acabou caindo para 1,08, foram realizadas 1.441 operações em um período de 1 ano. Vamos baixar esse período de 1 ano para um período de 3 meses. No período de 3 meses, o nosso resultado começa a ficar no 0 a 0, no negativo, certo? E assim vamos manipulando os dados. Também podemos mudar a quantidade de contratos. E aqui temos 2 campos adicionais. Quantidade máxima. Se a sua estratégia der um novo sinal de entrada, mesmo com uma posição em aberta, irá abrir uma nova posição, somando mais contratos na posição, ou simplesmente não realizará novas entradas caso já esteja com uma posição em aberto. Tudo isso vai depender de como você construiu a sua estratégia. Porém, neste campo quantidade máxima, você pode definir um limite para essa adição de contratos na posição em aberta. Agora, na parte de baixo, o slippage é como se fosse um simulador de falta de liquidez. Sempre que aumentarmos o número de slippage, de ticks no slippage, significa que estamos testando em um ambiente menos favorável para a nossa estratégia, ou seja, quando a nossa estratégia vai executar em pontos fora do sinal de entrada, ou seja, 1, 2 ou 3 ticks depois. Então, realmente simulando um cenário de falta de liquidez. Sugiro você sempre colocar em valor de slippage, entre pelo menos 2 para os mini contratos futuros, para vocês terem certeza que a estratégia de vocês é lucrativa. Vamos então reiniciar o backtest. Nossa estratégia está negativa. Temos aqui outros campos como operações para vocês analisarem operação por operação, gráfico de operações e o desenvolvimento do patrimônio nesse período que estamos testando, neste caso 3 meses. Lembrando também que podemos manipular com período atemporal. Para facilitar, vocês podem clicar no gráfico e simplesmente mudar o tempo gráfico. Por exemplo, vamos colocar 8R, selecionamos e vamos ver como a estratégia performa em 8R. Então não está tão legal. E assim nós vamos fazendo esses backtests, tentando descobrir o melhor fator lucro, a melhor condição para a nossa estratégia. Outras configurações que vocês podem utilizar para o backtest de vocês. Na parte de abertura de posição e risco, vocês podem configurar para o backtest ser, por exemplo, somente quando a estratégia der sinais de compra ou dentro de um determinado horário. Por exemplo, vamos colocar até as 17 horas. Então, agora vamos simular um cenário onde a nossa estratégia de cruzamento de médias só vai operar na compra e também vai estar com um horário limitado, das 9 às 17 horas. Vamos colocar para executar. E agora já estamos com o fator lucro positivo, 1,34. Dentro de 3 meses, a estratégia tem um saldo líquido aqui de R$1.000 com um contrato. Se eu colocar 2 contratos, o nosso saldo aumenta proporcionalmente, certo? Aqui vamos seguir testando com um contrato. Vamos colocar agora, por exemplo, um gráfico de 15 minutos. Ver como se comporta. Ainda está lucrativa, porém já R$400 nos 3 meses. Vamos voltar para um gráfico de 5 minutos, ver como se comporta com essas configurações. Ainda lucrativa, 1,17. E assim seguimos manipulando. Podemos também adicionar parâmetros de risco dentro do nosso backtest. Por exemplo, podemos zerar todas as posições às 17h40, caso tenhamos alguma posição aberta, independente do que for acontecer, mesmo se a operação esteja positiva ou lucrativa em andamento, quando acontecer isso, queremos zerar. Lembrando, pessoal, tudo que eu estou explicando aqui é num ambiente simulado, estamos testando, estamos fazendo o backtest da nossa estratégia, tentando encontrar quais são os melhores parâmetros, e tudo isso faz parte dos parâmetros, não somente as condições técnicas de entrada, mas também as configurações de risco, de tempo. Vocês não podem olhar somente para a parte técnica, tem que entender todos os fatores, todas as variáveis que compõem uma boa estratégia. Então vamos lá, pausar e zerar às 17h40 e vamos definir em gain máximo. Vamos colocar que nosso gain máximo diário agora é 200, certo? E o limite de perda é R$100. Então, lembrando que eu estou simulando com um contrato, defini aqui os meus parâmetros de ganho e perda diária, a nossa configuração de risco. Vamos ver como se comporta.
a nossa estratégia que estava positiva passa para um fator lucro negativo, 0,88, R$400 negativos em 3 meses. Vamos então ajustar para um risco-retorno de 1 para 1. Vamos executar novamente. Ainda assim, não conseguimos um resultado positivo. Agora vamos mudar para um gráfico de 2 minutos. Ver como essas configurações de risco se comportam e assim nós vamos testando um gráfico de 8 minutos. Vamos continuar. Vamos colocar um gráfico atemporal um pouco maior, vamos colocar 21R. Já começamos a ter um fator lucro interessante. Talvez precisamos de mais limite diário, vamos colocar R$400. Um risco-retorno de 2 para 1 no dia. Aumentamos um pouquinho. E assim nós vamos manipulando os dados. Olhar como ficou a curva de patrimônio. Percebam que essa estratégia aqui está oscilando bastante entre ganho e perda. Então, não está numa curva de crescimento de patrimônio ascendente. Está bem irregular, bem consolidada aqui o resultado dessa estratégia, pelo menos nos últimos 3 meses. Vamos aumentar o tempo, talvez, se a gente consegue 6 meses aqui. Percebam que não muda muito, apesar da estratégia ainda estar positiva nos últimos 6 meses, não temos uma curva de patrimônio interessante. Vou testar agora uma outra estratégia que eu tenho aqui, também uma estratégia de cruzamento de médias. Eu não vou passar muito pelos códigos, mas quais são as diferenças entre a primeira estratégia que estávamos observando para essa. Aqui eu tenho parâmetros de ordens limite, ou seja, dentro do próprio código eu já tenho setado um ganho de 500 pontos, lembrando que essa estratégia foi construída para o mini índice, e um loss de 250 pontos, então já tenho parâmetros de execução pré-definidos. Configurações de risco diário eu vou tirar, vou executar essa estratégia e vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho mais algumas configurações, por exemplo, plotar as médias aqui no gráfico, apenas para vocês observarem um pouquinho melhor. Estou no gráfico aqui de 21R, no slippage de 2 para 1. Vamos colocar aqui nos últimos 3 meses. Vamos definir que a estratégia vai operar na compra e na venda e vamos executar. Pronto. Aqui nós temos então a nossa estratégia, fator lucro 1,2, R$600 nos últimos 3 meses. Não é um resultado tão interessante. Vamos colocar então os padrões de risco novamente. Risco, ganho, limite de perda. Vamos reiniciar. Melhoramos um pouco aqui nosso fator risco. Vamos colocar 2 gains e 2 loss. 500 pontos dariam com um contrato R$100. Então vamos colocar R$200 de ganho máximo diário e risco 100. Vamos ver como se comporta. Vamos reiniciar. Melhoramos também um pouco o nosso fator lucro. Vamos ver a curva de patrimônio. Já está um pouco melhor. O desenvolvimento da curva de patrimônio já está um pouco melhor. Bom, pessoal, esses são apenas alguns exemplos de como ir manipulando o backtest. Prometo trazer mais vídeos de backtest aqui no canal. E assim nós vamos construir nessa jornada da automação de trade. Realizar o backtest da sua estratégia é uma etapa de validação importante, e com o editor de estratégias do Profit, certamente você vai ganhar tempo agilizando essa etapa. Espero que tenha gostado do vídeo e não esquece de aproveitar o kit automação aqui no primeiro link da descrição. Bons trades e até a próxima!